Olá, amigos do YouTube. Hoje nós vamos começar mais uma etapa do nosso trabalho na construção do nosso motorhome. Vocês já sabem que eu sou adepto do faça você mesmo, né? E quando você pensa em montar um motorhome artesanal, o que você mais quer é diminuir os gastos. Então, quanto mais coisas você puder fazer e menos você puder pagar para que façam para você, melhor, que assim o custo vai sair muito menos. É óbvio que é importante que você faça bem feito. Então não é porque você é quem vai fazer que tem que fazer de qualquer jeito, não. Você tem que pesquisar, você tem que estudar, você tem que vai nos canais do YouTube, quando você não sabe, ver como é que eles ensinam você a estar fazendo, e aí com paciência, né? Você vai adquirindo a habilidade e vai estar fazendo. Além do faça você mesmo, eu também sou a favor do reciclado, né? Então, quanto mais você conseguir trabalhar com material reciclável, a natureza agradece. Vocês viram em alguns vídeos anteriores aonde eu fui fazendo alguns equipamentos que eu poderia estar utilizando no motorhome, como aquela escada de abrir e fechar de 2,30 m de altura para estar subindo em cima do motorhome, daquela bancada para poder estar trabalhando em cima dela, das caixas, né, de detritos que também eu estava fazendo, e tudo foi feito com material usado, material reciclável, né? Dá um pouco mais de trabalho, porque você tem que selecionar, você tem que cortar as partes que não lhe interessam, e aí você tem um pouco mais de trabalho, mas vale a pena, né? E você acaba tendo bons resultados. E dentro dessa filosofia, hoje eu vou começar mais uma etapa. Então, hoje eu vou começar a fazer a cuba, né, que vai dentro do box. Então, eu consegui, aonde eu trabalho, que lá, como nós temos fogão a lenha, vira e mexe, os caminhões de construtoras vão e nos doam, né, material. Então, sobra de madeira, vai tudo para lá, e aí a gente acaba selecionando alguma coisa que pode ser útil, e aí acaba utilizando. E eu peguei um painel, né, uma placa de compensado, ele é de 6 mm, e com ele eu vou fazer a base da cuba do meu box. E também eu peguei uma tábua que veio, cortei todas as partes podres, porque essa parte pode se usar para queimar na lenha, e aquilo que sobrou eu cortei em tiras de 8 centímetros de largura, para mim poder fazer a borda dessa cuba. Então eu gostaria que vocês acompanhassem cada uma das etapas da construção, lembrando que eu fiz várias pesquisas com relação a tamanho de box de banheiro. Para carros menores, como van, né, existe um tamanho. Para ônibus, eu encontrei muito pouca coisa. Então você tem que fazer uma adaptação de qual a largura que você tem do teu ônibus, o que você vai estar colocando de cada lado, qual o tamanho de um corredor adequado, e aí o que sobrar é mais ou menos ali que você vai ter que fazer o teu box, né? E nesses estudos de medidas que eu fui tirando, eu cheguei a um tamanho que eu considero razoável. Então, o meu box para banho, ele vai ter interno 80 por 80. Acredito que é um tamanho ideal para se locomover lá dentro e tomar um banho tranquilo. Então vamos dar sequência nas etapas. Acompanhem comigo. Bom, esse é o material que eu tinha falado para vocês.
Ele é um pouco maior, mas eu acabei cortando ele com 84 por 84, justamente por conta do tamanho do sarrafo que vai estar sendo feito a lateral. E aqui está o sarrafo que eu deixei ele com 80 centímetros, 84 centímetros. Eu acabei na lateral fazendo um chanfro arredondado. A ideia é que quando eu for fazer a aplicação da fibra de vidro, ele não tenha canto, então fique mais fácil para que eu possa estar fazendo o acabamento. Então vamos dar sequência na montagem e eu vou mostrando para vocês. Bom, aqui está a primeira etapa já montada, né? Então eu cortei esse sarrafo aqui com 8 no comprimento por 84. Depois eu tive que ir cortando as laterais. Eu fui parafusando ele de todos os lados e por baixo também. Então ele foi totalmente parafusado. A ideia agora nessa outra etapa é eliminar esse canto. Depois eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer para resolver esse problema. E como todos os nossos amigos que já pegaram a estrada encontraram algumas dificuldades e as dicas que eles dão, eu pretendo colocar 2 ralos, um aqui e o outro na outra extremidade aqui, e depois fazer a ligação dos dois por baixo. A ideia é que com isso, se houver algum desnível em algum lugar que for estacionar, ele vai poder estar fluindo a água para baixo. Vamos dar continuidade, daqui a pouco eu mostro mais um pouquinho do que eu já fiz para vocês. Bom, para entender agora o que eu fiz, eu peguei esse tipo de material aqui, ó, é usado para fazer a parte de acabamento quando se faz o forro de madeira ou algum que vai madeira, você faz o acabamento dos cantos. Então eu peguei esse material, desbastei o canto, esse canto aqui, ó, eu acabei desbastando para deixar ele mais fininho e acabei colocando ele em volta para dar acabamento. Então a ideia agora é a hora que eu aplicar a fibra de vidro, não tenha mais canto, seja tudo contornável de forma mais fácil, ok? Então foi esse material que eu usei para fazer esse acabamento aqui. Então vamos dar continuidade agora. Agora a minha ideia é fazer um pequeno desbaste aqui, outro aqui, redondo, para que a hora que eu começar a aplicar a lã de vidro, a fibra, fique um pequeno rebaixo onde eu vou encaixar a parte da saída do ralo, da saída de água. Então vamos ver depois como é que isso aí vai ficar. Pronto. Para vocês entenderem o que foi feito, eu fiz um pequeno rebaixo aqui, do outro lado também um outro rebaixo, que agora a hora que eu for começar a aplicar a fibra de vidro, nessa área ela vai ficar um pouco mais abaixo, que quando eu colocar as duas peças do ralo, ele fica numa posição onde tem a queda d'água. E vamos dar continuidade. Bom, esse é o resultado que ficou após a aplicação da primeira demão de resina. Então veja que pelo fato dos cantos estarem arredondados, todos eles, ó, foi muito fácil para aplicar a resina. Sem. Bom, eu queria me desculpar de vocês, que eu não sou muito bom
na gravação de vídeo, né? E sem querer, na hora de fazer a montagem, eu acabei deletando o final desse vídeo. Mas como eu já tinha mostrado para vocês a primeira camada que eu tinha passado da fibra de vidro com a resina, né, na base lá que eu estou fazendo o box, depois foi só mais 2 camadas que eu fiz por cima e dei acabamento ao redor, aquelas felpinhas que fica em volta, né? Aí eu peguei a esmerilhadeira e acabei dando o acabamento final. Agora, numa outra etapa, eu vou estar mostrando para vocês a outra fase, porque ela está meio rústica ainda, né? Então eu vou fazer, a hora que eu for instalar lá no ônibus, eu vou fazer, onde eu dei os 2 desbastes, fazer a furação para colocar o ralo. Depois eu vou estar dando uma lixada, aplicando uma massa, né? E aí sim eu vou estar dando o acabamento com o mesmo material que a gente usa para dar acabamento na fibra de vidro dos barcos, né? Mas eu queria pedir desculpas, eu acabei deletando sem querer e depois já não tinha mais o porquê de eu estar indo lá fazer a gravação daquele pedaço novamente. Mas espero que vocês tenham gostado das explicações que eu dei com relação a essa montagem, que de repente seja útil para alguém que queira fazer no mesmo estilo, né? Lembrando que eu optei por 80 por 80 interno e por fora, pelo fato daquele sarrafinho de 8 de largura, né? Por 2 de espessura, então ele acaba na parte externa ficando com 84, que dá exatamente o que eu preciso lá no espaço onde eu vou fazer o banheiro molhado, que é o banheiro onde vai vir o chuveiro. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para que você possa estar recebendo outros vídeos e espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta com relação a esse vídeo, fica à disposição. Pergunta lá embaixo e aí eu vou estar respondendo para vocês. Obrigado, um abraço e até o próximo.